Se tudo ficou em silêncio e se as pessoas sumiram da sua vida, e se as portas fecharam uma a uma, e você está aqui, parado, sem entender o que está acontecendo na sua vida, então fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou te contar agora pode ser exatamente os sinais que você está precisando ouvir. Deus não te abandonou. Deus está fazendo alguma coisa em você que você ainda não enxerga. E existem três sinais claros que aparecem na vida da pessoa quando Deus está prestes a virar a página da história dessa pessoa. O terceiro sinal é o que confirma tudo. Não pule o vídeo, não passe por etapas, você precisa entender tudo, não acelere, respire fundo e vem comigo para essa mensagem. Eu sei que você está se sentindo agora, como você está se sentindo. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já vi na vida de várias pessoas, de centenas de pessoas que eu atendo. E talvez você não consiga colocar em palavras direito, mas tem algumas coisas pesadas no peito há algumas semanas já, ou meses. E você está cansado, cansada, você ora, parece que ninguém te ouve, você lê a Bíblia e as palavras não te alcançam como antes. Os amigos que você achou que estariam até o fim sumiram. As portas que pareciam abertas fecharam. E os planos que você tinha certeza que iam dar certo travaram. E aí vem aquela voz dizendo: você fez alguma coisa de errado. Deus está te punindo. Você não é digno, você não é digno. Mas hoje eu vim aqui para te dizer com toda a autoridade espiritual que essas vozes não são do Senhor. Essa voz é do inimigo. O inimigo tentando te derrubar bem na reta final, bem nas dores de parto. Porque é exatamente nesse ponto, nesse exato ponto onde a gente está tentando desistir, que Deus geralmente começa a se mover a nosso favor. As histórias da Bíblia inteiras são cheias de gente que passou por isso. José ficou 13 anos longe da família, passou por fosso, por escravidão, por prisão, antes de Deus mudar a sua história, a dele e a da sua família. E Davi foi ungido rei, ainda jovem, ainda menino, passou anos fugindo no deserto, nas montanhas, nas cavernas, antes de subir o trono. E Moisés também ficou mais 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, antes de Deus aparecer na sarça ardente. Você não está sozinho na fila, não. Você está na fila certa. O problema é que a gente quer enxergar a obra de Deus antes da obra acontecer. E a gente quer o resultado antes do processo terminar. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha por baixo. Deus trabalha de dentro para fora. Deus trabalha no escondido. E quando você não está vendo mais nada, é exatamente ali que Ele está fazendo o trabalho mais importante. Hoje eu vou te mostrar 3 sinais que aparecem antes de Deus mudar a história de uma pessoa. E se você reconhecer pelo menos 2 desses 3 sinais na sua vida, anote. O seu próximo capítulo já começou a ser escrito. E o primeiro sinal, o silêncio se intensifica. Esse é um sinal mais profundo para a gente. De repente tudo fica tão quieto. Você ora, parece que a oração bate no teto. Você lê a Bíblia e não sente mais aquela emoção que sentia antes. Você vai para o culto e a voz volta vazia. As mensagens proféticas que você ouvia o tempo todo sumiram. Os sonhos pararam. As confirmações pararam. E você fica ali perguntando: Senhor, cadê o Senhor? Por que ficou tudo quieto? O que foi que eu fiz de errado?
Mas eu vou te falar uma verdade que talvez ninguém tenha te falado até hoje. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus é mudança de método de Deus. Sim, quando Deus quer te falar coisas mais pequenas, Ele grita. Não. Quando Deus quer falar coisa grande, Ele sussurra. Exato, é o contrário. E para você ouvir o sussurro, você precisa silenciar tudo, parar com todos os barulhos. Ele já desligou quase todos. Falta você desligar os últimos. Por isso que esse silêncio chegou. Não foi para te punir, foi para te preparar. Lembra de Elias em 1 Reis, capítulo 19? O profeta estava cansado, queria morrer, fugiu para o deserto e Deus apareceu. Mas não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo. No versículo 12, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Foi nessa voz mansa que Deus falou com Elias as coisas mais importantes, as que mudaram o destino dele. E para ele ouvir essa voz, Elias primeiro precisou passar pelo silêncio do deserto 40 dias. E você está no deserto agora? E o silêncio que te incomoda é exatamente o lugar onde Deus está te preparando para ouvir a voz mansa e suave dele. As pessoas falaram demais a vida inteira na sua vida sobre a sua vida. Conselhos, opiniões, profecias sem fundamentos, palavras de gente que não te conheceu. Deus está calando todo mundo agora para Ele falar, porque o que Ele tem para falar vai mudar tudo. Na prática, esse sinal aparece assim. Você começa a sentir que precisa ficar mais sozinho, mais sozinha. Sim, você não quer mais ir em eventos, não quer mais barulho, não quer mais redes sociais o tempo todo. Você tem uma vontade estranha de ficar mais quieto, mais quieta, de caminhar sozinho, de orar no escondido. Isso não é depressão. É o Espírito Santo te puxando para perto dele, para próximo dele. Não é depressão. Está nascendo uma intimidade nova entre você e Deus. E uma intimidade nova nasce no silêncio. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O conhecimento profundo de Deus não vem nas agitações, vem na quietude, no aquietar-se. Se você está aquietado, se você não está, faça agora. Não lute contra essa quietude. Entra nesse silêncio, porque do outro lado desse silêncio tem revelações tremendas esperando por você. O segundo sinal. As pessoas começam a se afastar de você sem motivos aparentes. Esse aqui pode ser que dói, principalmente para quem é apegado em gente. E geralmente quem tem um propósito às vezes é apegado. Machuca de um jeito que poucos sofrimentos machucam. Todos se afastam, filhos, cônjuges, pais, mães, todos. De repente você está sozinho, sozinha. De uma hora para outra você percebe que ficou só. Amigos que você considerava tanto sumiram. Familiares ficam distantes, olhando de longe. Pessoas que você ajudou tanto no passado, agora fingem que nem respondem, somem. Gente que parecia te apoiar, agora critica você pelas costas. Você olha em volta e pensa: o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque todo mundo está saindo da minha vida agora. Eu sei que isso parece castigo, mas não é. Isso é poda. Poda, você já ouviu falar de poda? É alinhamento.
Isso é Deus tirando os pesos mortos antes da decolagem. Em João, no capítulo 15, versículo 2, Jesus diz: toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Quem dá pouco fruto, Deus deixa quieto. Quem está prestes a dar muito fruto, Deus poda. Sim. E a poda pode doer, porque ela tira as coisas que ainda estavam vivas em nós. Tira as pessoas que você gostava, tira os ambientes onde você se sentia tão confortável, tira relacionamentos que pareciam saudáveis, mas estavam te limitando espiritualmente. Eu escutei uma história de um sábio e ele precisava atravessar um vale. E lá do outro lado do vale, bem depois do vale, bem depois da floresta, ele encontraria o tesouro, o que ele tanto precisava, né, o conhecimento que ele tanto precisava. E ele sofreu muito para descer aquele vale. Quando chegou lá embaixo, tinha um rio muito grande, impossível de atravessar. Então ele viu muitas madeiras ali. Ele viu muitos objetos que poderiam ser úteis para a construção de uma canoa. E ele acabou construindo uma canoa. E após vários dias de trabalho ali, amarrando daqui, pregando dali, fazendo aqui, ele conseguiu terminar a canoa. E aí ele atravessou aquele rio. E aí ele chegou do outro lado. Então ele tinha já a bagagem que ele estava levando e tinha a canoa que ele havia acabado de construir. E ele então começou a carregar aquela canoa. E carregou aquela canoa e a sua bagagem. E estava muitíssimo pesado e a floresta era gigante, com várias coisas no caminho, com várias árvores, troncos, galhos, cipós, tudo que você possa imaginar. E ele não conseguia andar 1 metro, porque era muita coisa que ele tinha que carregar. Até que encontrou um outro sábio. E esse sábio perguntou para ele: o que tu carregas aí? Aí ele falou: a minha bagagem e o barco que eu acabei de fazer para atravessar o rio. Mas por que tu carregas o barco se tu não precisas mais dele? Não, mas eu acabei de construir, eu não posso perder, né? E aí, mas você precisa largar essa bagagem, senão você não vai conseguir chegar ao final da floresta, porque ainda é muito caminho e com todo esse peso você não vai longe. Moral da história: existem coisas que fazem parte de uma fase e você não pode carregar para outras fases. A canoa era só para atravessar o rio, não era para atravessar a floresta. Então existem coisas que não são para você carregar agora nessa fase, que eram para a fase anterior. Deixe para trás o que está pesando para você conseguir ir para frente. Assim também a poda que o Senhor faz, ele tira as coisas da gente. Deus poderia permitir ali uma enchente, alguma coisa, para ele perder aquela canoa antes de chegar do outro lado, e aí ele não teria essa bagagem. Mas não, ele preferiu deixar o homem sofrendo mais um tempo, até que um outro sábio lhe desse um conselho sábio. E às vezes a gente é assim, a gente carrega coisas, pessoas, circunstâncias que já não fazem mais parte dessa fase. Você precisa entender, nem todas as pessoas que entraram na sua vida foram enviadas por Deus para ficar até o fim. Às vezes, algumas pessoas foram enviadas apenas para uma estação, apenas para uma fase, apenas para um pedaço da caminhada. Outras foram enviadas para te testar, outras foram enviadas para te ensinar uma lição. E quando a função delas termina, Deus remove, mesmo que você queira que elas fiquem, mesmo que doa para você. Mas se elas continuarem com você, você não vai conseguir chegar até onde Deus quer te levar. Então, deixe para trás tudo o que está pesando, inclusive as pessoas. Pensa, por exemplo, em Abraão. Deus o chamou em Gênesis, no capítulo 12. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Repara bem, Deus pediu para ele sair da terra dele, dos parentes dele, das parentagens da casa do pai dele. 3 níveis de afastamento. Por quê? Porque para Abraão se tornar o pai da fé, ele não podia continuar carregando os vínculos antigos. E esses vínculos antigos iam puxar ele de volta, iam impedir o seu destino. Você está vivendo em Gênesis 12 agora. Você está tirando, Deus está te tirando da sua terra, da sua parentela, da sua zona de conforto e vai te levar por uma terra que ele ainda nem te mostrou direito. Você só tem que confiar e andar, não correr atrás de quem saiu, de quem era da fase anterior. Não suplicar para alguém voltar, não tentar segurar um relacionamento, uma sociedade, um parente que não é para andar mais com você. Quem tem que ficar, ficou. Quem está saindo, deixa sair, porque Deus já cumpriu o papel dessa pessoa na sua vida. Deixa ir. E observe bem, enquanto algumas pessoas estão saindo, Deus está trazendo outras pessoas, pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que vão te puxar para cima, que vão te desafiar a crescer, que vão orar com você, que vão sonhar com você. Mas para essas pessoas chegarem, primeiro você precisa abrir espaço. E o espaço só abre quando você joga as coisas fora, as coisas velhas fora. Você imagina um quarto entupido de coisa velha. Não tem como colocar móveis novos enquanto não tirar todos aqueles móveis velhos. Agora eu vou falar com você, porque tudo o que eu estou te falando até agora, o silêncio, a poda, o processo, só faz sentido se você tiver a base interior, a poda, para atravessar, sem desmoronar. E é aqui que muita gente trava. Não é falta de fé, é falta de alinhamento. A pessoa está sendo levada para um novo nível, mais interior dela, e ainda está organizado pelo nível antigo, ainda está se baseando no nível antigo, pensando nas coisas antigas, emoções desordenadas, hábitos que sabotam, decisões tomadas no impulso, identidade frágil. E aí o processo, em vez de levantar a pessoa, derruba ainda mais. E foi pensando justamente nisso que eu escrevi o e-book de alinhamento bíblico. Esse material já tem abençoado centenas de pessoas. É um material direto, pastoral, prático, para te ajudar a alinhar a sua mente, as suas emoções, os seus hábitos, as suas decisões com os princípios da palavra de Deus. Para você atravessar as fases como essa, de silêncio, de poda, com clareza, com identidade firme em Cristo, com disciplina espiritual, sem cair nas armadilhas que travam o processo da maioria das pessoas. E se você sente que Deus está te chamando para um novo nível, mas percebe que ainda tem áreas internas desorganizadas, esse e-book foi feito especialmente para você. Então, mande mensagem no meu número que está na foto do meu perfil, mandando a mensagem alinhamento. É R$29 para quem entrar em contato. Eu enviarei. Eu estou fazendo por R$29 ainda, vou subir o preço, porque é muito precioso. Todo o conteúdo ali é condensado, muito precioso, que tem ajudado realmente pessoas. E eu estou segurando por esse preço por enquanto. Agora vamos para o terceiro sinal. Uma fome espiritual diferente começa a nascer em você. Esse é o sinal que confirma tudo. É o sinal que mostra que Deus já começou a sua obra. Preste bem atenção. No meio de toda essa fase difícil, do silêncio, da poda, do cansaço, da dúvida, algumas coisas estranhas começaram a acontecer dentro de você. Você começou a sentir uma fome de Deus que você não sentia antes. Mesmo cansado, você quer orar. Mesmo decepcionado, você quer ler a palavra de Deus. Mesmo sem entender, você quer adorar.
Você liga vídeos cristãos sem querer parar de ouvir. Você abre a Bíblia e os versículos saltam aos seus olhos. Você acorda no meio da madrugada com vontade de buscar a palavra de Deus, de orar, de jejuar mais, de estar mais e mais na presença de Deus. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo se intensificando em você, é a presença de Deus se aproximando antes da grande virada, a presença de Deus te alinhando. Por isso que o material ajuda você nessa fase a alinhar você mais rapidamente, mais perfeitamente. Ele primeiro intensifica a sua fome. Por quê? Porque a fome é para te sustentar para o novo nível. Você precisa estar bem alimentado de toda a palavra, de todo o alinhamento. Sem fome, ninguém aguenta o que vem depois. Sem fome, a pessoa recebe a bênção e perde rápido. Mas com a fome, a pessoa recebe a bênção e mantém a bênção e multiplica a bênção. Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Repara bem nessa sequência. Primeiro veio a fome, depois veio a fartura. Nunca é o contrário, sempre é a sequência. Quem não tem fome não recebe a fartura. Mesmo que receba a fartura, não vai perceber que recebeu. Mesmo que perceba, não vai valorizar. Por isso que Deus está despertando toda essa fome, essa ânsia, esse desejo para te preparar para receber o que Ele está reservando para você. No Salmos 42, no versículo 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim bramo por ti, ó Deus, a minha alma. Você já parou para pensar quando o cervo brama com mais intensidade pelas águas? Quando ele está com sede, quando ele está com calor, quando ele está em perigo. É na dor que a sede aparece, é no aperto que a fome cresce. E é por isso que Deus permite essa fase atual de fome, de sede, para que sua alma brame por Ele de um jeito que nunca bramou antes. E se você está sentindo essa fome agora, no meio do cansaço, anota o que eu vou te falar. Você passou de fase. A virada já começou. Não no externo ainda, no interno. E sempre no interno acontece primeiro. Primeiro Deus muda você por dentro, depois Ele muda o que está em volta de você. Primeiro Deus reorganiza o seu coração, depois Ele reorganiza a sua história. A ordem é sempre essa, nunca o contrário. E o que você precisa fazer agora é alimentar essa fome. Não ignore. Não acha que é coisa da sua cabeça. Não deixa para depois. Quando vier a vontade de orar, ora. Quando vier a vontade de jejuar, jejua. Quando vier a vontade de abrir a Bíblia às 3 da manhã, abre. Essa fome é Deus te chamando para mais perto da nova fase. E quem responde ao chamado, recebe. Quem ignora, perde a janela. Olha onde a gente chegou. A gente já terminou os 3 sinais. O silêncio que intensifica, as pessoas que se afastam e a fome espiritual que cresce. E se você se reconheceu em pelo menos 2 desses sinais na sua vida hoje, eu quero que você ouça com muita atenção o que eu vou te falar agora. Deus não está te castigando. Deus está te transformando. O lugar onde você está hoje não é o final da sua história. É uma página onde a história vira. E muita gente perde a virada não porque Deus não quis virar, mas porque a pessoa no meio do processo faz escolhas que travam tudo. Volta para relacionamentos, para sociedades, para parentes que Deus já mandou deixar para trás. Ignora a fome e insiste em portas que Deus fechou, procura barulhos para fugir do silêncio, ignora a fome, buscando se preencher nas coisas da terra, nas coisas vazias. E aí o tempo passa, essa janela se fecha, e a virada que era para acontecer nessa estação fica para uma próxima, ou para outra, ou talvez nunca.
Não deixe isso acontecer com você. Você chegou longe demais, você chorou demais, você esperou demais para desistir agora. Nadar, nadar e morrer na praia. A diferença entre quem atravessa o processo e quem fica preso no processo não é o talento, não é o dom, não é a sorte, é o alinhamento, é a persistência, é não desistir, é ter a mente, as emoções e os hábitos e as decisões alinhadas com a palavra de Deus. Por isso, eu estou disponibilizando esse e-book R$ 29,00 por enquanto, ainda por esse preço, disponível para você. No meu número que está na foto do meu perfil, manda lá a mensagem alinhamento. Para você não desperdiçar o que Deus está fazendo na sua vida, para você atravessar essa fase com identidade firme, para você chegar do outro lado inteiro, pronto para receber o que Ele tem de melhor para você, para a sua vida. Então, não perca tempo. E para terminar, peço que você que acompanhou o vídeo até aqui, peraí, meu cachorrinho está me incomodando. Quero te dizer que você não é esquecido, não é esquecida. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe cada lágrima que está rolando no seu rosto, no seu travesseiro, nos últimos meses, nos últimos anos. E nada disso é em vão. Cada lágrima está sendo usada como tinta para escrever o próximo capítulo da sua história. Um capítulo que vai surpreender você, um capítulo que vai surpreender todo mundo que te viu chorando. O Salmo 126, versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com júbilo. A sua colheita está chegando e vai ser na mesma medida da semeadura. Quem semeou pouco, colhe pouco. Quem semeou muito, colhe muito. E se você semeou muitas lágrimas nesse processo, prepare o cesto, porque a colheita vai ser grande. E se esse vídeo tocou o seu coração, faça 3 coisas por mim agora para o engajamento do vídeo, para que mais pessoas recebam essa palavra. Primeiro, você escreve virada nos comentários. Quanto mais comentários, mais o YouTube manda o vídeo para mais gente. Somente a palavra virada, que eu estarei pegando o seu nome para colocar no meu caderno de oração, para eu saber que você chegou até o final do vídeo e eu vou orar. Eu vou ler. A segunda coisa é se inscreva no meu canal se não é inscrito e ativa o sininho, porque os próximos vídeos eu vou aprofundar mais e mais esse tema e eu não quero que você perca nenhum. E a terceira coisa, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, que você percebe que tem sumido, que as coisas estão dando errado. Talvez você pode ser um instrumento que Deus vai usar para salvar a fé dessa pessoa. E antes de terminar, eu vou fazer uma curta oração, porque eu senti de fazer essa oração por você. Feche os olhos, se você puder, e acompanha comigo. Pai, em nome de Jesus, eu trago diante de Ti essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. Tu conheces o nome dela, Tu sabes cada dor que ela carregou, cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração feita no silêncio. Senhor, eu peço que o Senhor confirme no coração dessa pessoa tudo o que foi falado aqui. Que o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa para que ela enxergue o que o Senhor está fazendo no invisível. Que o Senhor restaure a esperança, que o Senhor renove a fé, que o Senhor traga a virada na vida dessa pessoa o mais rápido que ela imagina. Em nome de Jesus. Obrigado, que eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Escreve nos comentários. Amém.